Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Criativo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre dom e sobre prática. Quando o assunto é arte e criatividade, existe muito mito sobre dom. Muita gente acredita que o artista é alguém que nasceu com algum tipo de dom divino, alguém que nasceu sabendo desenhar, fotografar, fazer filme, escrever, e acaba que muita gente desiste da arte porque acha que não tem esse dom, que não foi um escolhido de Deus ou qualquer outra coisa assim. Mas eu te digo uma coisa, essa crença do dom, essa ideia de que o artista nasce sabendo das coisas, é só uma desculpa que as pessoas dão para não estudarem e não praticarem. Tem uma frase que é meio exagerada, mas é verdade, e ela diz que dom é o nome que o preguiçoso dá pro esforço que ele não quer fazer. E apesar de parecer muito papo de coach, isso é verdade. As pessoas que dizem que não dá para fazer algo porque elas não têm dom para isso, elas simplesmente não querem correr atrás e se esforçarem. E muitas vezes isso é inconsciente. Às vezes a pessoa tem um medo de falhar ou alguma outra trava mental que talvez ela nem saiba que ela tem. E talvez você esteja pensando, mas os artistas que eu conheço, eles fazem arte desde criança. Eles já demonstraram interesse nisso muito cedo, começaram a praticar muito cedo, e comigo não foi assim. E assim, realmente muitos artistas têm interesse na arte desde criança, e mesmo que eles só comecem a estudar a parte técnica bem depois, é comum que eles já desenham, escrevam, editem desde muito novos, e com o tempo eles vão se desenvolvendo mais. E se você acha que isso não aconteceu com você, eu te digo que muito provavelmente isso aconteceu sim. Você provavelmente também demonstrou interesse pela arte desde que era muito novo. Mas isso é o máximo que a gente pode chamar de dom, esse interesse, essa inclinação. Realmente existe isso para muita gente. A questão é que se a pessoa não praticar, por mais que ela tenha essa inclinação, esse interesse, esse, entre aspas, dom, ela não vai se desenvolver tanto quanto alguém que pratica sempre. Eu vou contar um pouco da minha história aqui, que eu já falei um pouco em outros vídeos, mas eu sou uma pessoa que demorou um bom tempo para começar a estudar e treinar a parte técnica. Mas sim, eu já demonstrava interesse em arte desde muito novo. Eu desenhava, eu escrevia, fazia projeto de jogo e mais um monte de coisa desde que eu era criança. Mas por conta de questões da minha vida pessoal, que eu não vou entrar em detalhe aqui, eu só fui realmente conseguir começar a praticar depois de adulto, com mais de 20 anos, na verdade com quase 25 já. E por muito tempo eu acreditei nessa bobagem de dom, eu achava que eu não tinha esse presente divino, habilidade para isso. Só que depois de um bom tempo treinando e estudando, eu melhorei muito em várias áreas diferentes da arte. Desenho, vídeo, fotografia, escrita. Hoje em dia eu consigo produzir coisas que antes eu não conseguia, e isso é uma prova de que sim, o que realmente conta no final é a prática, a experiência. Se você pegar alguém que pratica há muito tempo e comparar com outra pessoa que, mesmo tendo essa inclinação, nunca praticou, a pessoa que praticou mais geralmente vai conseguir fazer melhor. É aquela ideia de que o fracassado supera o gênio. Pra gente que gosta de anime, é lembrar da luta do Naruto contra o Neji, né? O Naruto ganhando do Neji. Ou então o Rock Lee contra o Gaara. Apesar de que, considerando o final de Naruto, essa parada do Naruto e do Neji tenha envelhecido meio mal, mas a ideia é essa, geralmente quem pratica muito faz melhor. Mas a real é que as pessoas jogam essa ideia de dom na nossa cabeça porque muitas vezes elas também caíram nisso. A sociedade e o sistema, eles querem fazer a gente acreditar que a gente não consegue fazer arte. Eu pretendo fazer um outro vídeo só sobre isso, mas você ser um artista é basicamente entrar em guerra contra uma sociedade que só quer te oprimir e acabar com os seus sonhos. Porque assim você vira só mais uma engrenagem que não questiona nada e só segue o fluxo. E infelizmente muita gente acaba caindo nisso, porque geralmente ninguém incentiva o artista. Incentiva quem é bom em matemática, em português ou qualquer outra matéria que é importante para o vestibular, para a faculdade, mas o artista nunca é incentivado. Ou se ele é incentivado, são casos muito raros disso acontecer. Só que isso diz mais sobre como a nossa sociedade é falha do que sobre você. A verdade mesmo é que arte é uma habilidade como qualquer outra. Da mesma forma que uma pessoa pode aprender a nadar, aprender a programar, aprender a dirigir, a andar de bicicleta, ela pode aprender a desenhar, fotografar, filmar, escrever, modelar. E com o tempo e a prática, você vai melhorar, e melhorar muito. Toda vez que eu pego pra ver um vídeo antigo meu, um desenho antigo meu, eu penso em como hoje em dia eu consigo fazer muito melhor. Justamente porque agora eu tenho muito mais experiência prática. E eu não sei vocês, mas eu pessoalmente não gosto muito quando me dizem que eu tenho algum tipo de dom, porque
Isso meio que faz parecer que eu já nasci com isso. Por mais que eu tenha essa inclinação desde muito novo, isso não quer dizer que naquela época eu era bom, muito pelo contrário. O que eu realmente fiz para ficar bom foi repetir, treinar, repetir, estudar, repetir e me dedicar muitas horas para os meus projetos. E mesmo se você pegar os grandes artistas da história, tanto do passado quanto atualmente, e você for ver os primeiros trabalhos que eles fizeram, você vai ver que muitas vezes eles não eram bons, a pessoa ainda estava começando. Por isso que eu te digo, esquece essa bobagem de dom. Eu sou prova viva de que isso é bobagem. Eu era uma pessoa que não conseguia desenhar um boneco palito sem sair torto e que quando eu ia me filmar parecia que eu estava usando uma batata com uma lente e eu não sabia nem fazer um corte básico numa edição. Hoje em dia, por mais que eu ainda tenha muito o que melhorar, eu sou muito mais competente do que eu era antes, e isso só aconteceu porque eu ignorei essa bobagem de dom e fui praticando e praticando. O segredo por trás de ser bom tá em você se permitir ser ruim por muito tempo. O segredo por trás do sucesso tá justamente por trás dos muitos fracassos. Enfim, eu espero que você tenha gostado do papo de hoje e que você leve esse vídeo como uma motivação para você continuar praticando, estudando, se aprimorando. Não cai nesse papo besta de dom, porque quem te diz isso só não sabe do que tá falando. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e lembre-se sempre de continuar criando. Até mais.